E muito bom rever alguns irmãos aqui, o Alfredo, né? Adonias, já falei. Vamos estar agora se alimentando da palavra de Deus. Já foram entoados aqui muitos louvores, muitos cânticos, onde nós podemos também sentir a presença de Deus e é onde Deus pode estar falando conosco, com a sua igreja, através dos louvores. Convido a igreja a se colocar de pé. Quem tiver com a Bíblia, abra o livro de Neemias, no capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Eu vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 4. Está comigo aqui nessa noite a minha família, minha esposa Alianai, ela está sentada aqui, ela está com meu filho Bernardo, está dormindo, né? E a minha filha Manuela. Trago também comigo um abraço do meu pastor Luiz Fernandes, da Igreja Batista ali em Cavinha. Ele não pôde estar presente aqui nessa noite, porque está tendo um outro evento, né, na igreja lá, um culto, na casa da minha irmã. E o desejo dele era estar aqui conosco, né, participando. Porém, não foi possível. Então, trago um abraço também do pastor Luiz Fernandes, ali da Igreja Batista em Cavinha. Amém? Todos acharam? Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Assim diz a palavra de Deus. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, dos sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei, chorei, passei dias me lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém? Feche seus olhos novamente. Pai, nós queremos te agradecer mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença, Senhor, prestando esse culto aqui, ó Pai, nessa igreja, nessa localidade, onde aqui, ó Pai, um trabalho já foi feito na parte da manhã, entre as crianças, e agora, Senhor, o fechamento dessa programação. Assim como o Senhor falou conosco através dos louvores, da tua palavra linda aqui nessa noite, ó Pai, te pedimos a tua iluminação do teu Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos, ó Pai, entender a tua palavra e aplicar na vida da igreja em nossas vidas. Eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, essa passagem do livro de Neemias, ela vai relatar o retorno do povo de Jerusalém, ali para a cidade, os judeus, né, para a cidade de Jerusalém, após o cativo ali em Babilônia, aproximadamente 100 anos após ali o cativo babilônico. Esse povo ele vai retornar, né, para Jerusalém. Porém, quando eles retornam, eles vão encontrar uma cidade completamente devastada, destruída pelo fogo, mas não somente isso, eles vão encontrar o muro dessa cidade caído. O templo ele já havia sido restaurado sob o governo ali de Zorobabel, porém os muros da cidade ali de Jerusalém, ele ainda se encontrava destruído, ele ainda se encontrava tecnologia. Os muros eles ainda estavam destruídos, quebrados,
e essa cidade ela continuava ali vulnerável, sem muro, sem governo e sem identidade. Dentro desse cenário surge um homem chamado Neemias. Neemias, que era o copeiro do rei Artaxerxes I, ele tinha uma posição de alta confiança, porque ele era o copeiro, ele era aquele que servia os alimentos, ele era aquele que era responsável por poder experimentar as bebidas, tudo aquilo que era servido ao rei, até porque se tivesse algum problema com um alimento ou com uma bebida, quem iria sofrer em primeiro lugar seria Neemias. Então Neemias ele tinha uma posição de confiança dentro desse palácio ali na Pérsia. Só que Neemias, ele ao mesmo ponto que ele está no posicionamento ali muito bom dentro do palácio, aonde ele tinha tudo, ele também tinha um coração quebrantado, voltado para o povo. Isso vai se revelar quando Neemias ele chega para um dos seus irmãos, Hanani, e ele pergunta: como que está o povo? Como que está aquelas pessoas lá na cidade de Jerusalém? Como que está o povo que veio após o cativo babilônico? Como que eles estão? Então isso revela a preocupação de Neemias. Neemias é um líder que se preocupa com gente. Neemias é um líder que se preocupa com pessoas. Neemias é um homem que se preocupa com as pessoas e como elas estão. E a resposta não é uma resposta que vai agradar a Neemias. Os irmãos dele vão responder: olha, eles estão lá. Alguns conseguiram retornar, mas a cidade está completamente destruída. Eles estão sendo completamente humilhados. Eles estão passando por grande sofrimento e por uma grande humilhação, porque o muro de Jerusalém ele foi derrubado e as suas portas foram destruídas. Então, dentro desse cenário de destruição, de desolação, Neemias ele vai tomar uma atitude, e essa atitude de Neemias é uma atitude que me chama muita atenção, porque a Bíblia ela vai dizer que Neemias, quando ele ouviu essas coisas, ele sentou, ele chorou, ele passou dias lamentando. A versão da minha Bíblia vai dizer que ele passou dias jejuando, mas outras versões vai dar passei dias sem comer. Sem comer por conta da resposta, pastor, que ele havia recebido, que o povo estava passando por tamanha humilhação, que o templo, os muros da cidade estavam destruídos, estavam caindo. Mas a atitude de Neemias me chama a atenção porque mostra que de fato Neemias ele se preocupa com pessoas. Ele se preocupa com gente. Vai dizer que ele chorou, ele sentou, chorou, passou dias se lamentando, jejuando, e por final diz que ele passou dias orando ao Deus dos céus. Então Neemias ele foi um homem que foi chamado para poder reconstruir os muros de Jerusalém dentro do seu tempo. Mas nós, irmãos, como igreja, como a união de homens que está reunida aqui nessa noite, nós não fomos chamados para reconstruir muros, mas nós fomos chamados para reconstruir vidas, e essas vidas estão perdidas no pecado nesse mundo, nesse momento. E como? Pregando o Evangelho de Jesus, levando o Evangelho de Jesus para essas pessoas que estão no lamaçal do pecado, pregando sobre Jesus Cristo, sobre o amor de Deus. Neemias, no seu tempo, ele foi chamado para poder reconstruir muros, e muros esses físicos, mas eu e você, como igreja, como união de homens, como as mulheres que estão presentes aqui nessa noite, nós fomos chamados para poder reconstruir vidas que estão perdidas e reconstruir, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, anunciando as boas novas da salvação. E é isso que eu e você precisamos entender nessa noite. E graças a Deus que é isso que eu vejo, que essa igreja e esses irmãos que aqui estão presentes nessa noite estão fazendo. Eu não pude participar da programação um pouco mais cedo, até perguntei ao irmão Luiz como é que ia ser, mas não tive essa resposta. Mas eu vejo que essa obra está sendo feita, esse trabalho dele está sendo feito, está sendo levado adiante. E dito isso, dentro dessa introdução, eu queria
queria pensar com os irmãos rapidamente algumas lições aqui dentro desse texto que foi lido essa noite, mas não somente nesse texto, mas em todo o livro de Neemias, onde nós vamos aprender um pouco sobre reconstruir. Eu pensei aqui no tema dessa mensagem, dessa reflexão para a igreja nessa noite, é tempo de reconstruir. Reconstruir um mundo que está quebrado, um mundo que está perdido, um mundo que infelizmente jaz no maligno. E como que a gente pode trazer essa reconstrução, irmão? Anunciando o Evangelho de Jesus, pregando sobre Jesus Cristo. Mas eu quero aprender com os irmãos aqui nessa noite, com Neemias, esse grande líder, que uma reconstrução, ela começa com um coração quebrantado diante de Deus. Neemias, no capítulo 1 que nós lemos aqui no versículo de número 4, vai estar escrito: ouvindo essas palavras, eu me assentei, eu chorei, eu lamentei por alguns dias, e eu estive jejuando e orando perante a Deus dos céus. Quando Neemias recebe essa notícia, irmãos, a primeira atitude dele não é imediatamente partir para a ação para poder reconstruir os muros. A primeira